utilizar os arquetipos para trabalhar os meus processos internos, ok? Bem, a psicologia junguiana trabalha os arquetipos utilizando símbolos. Então, por exemplo, eu posso falar do sol, que representa a minha busca pela minha vocação, pelo meu trabalho, todos os meus processos externos, como eu sou, como eu me mostro, como eu sou, como para o mundo, e a lua representa os meus processos internos, não? Toda aquela parte mais de sentimento, como eu me relaciono com as pessoas sentimentalmente, como eu trato as minhas amizades, mesmo a nível de trabalho, mas tudo o que é o sentimento, o que envolve o sentimento, como eu me comporto com os colegas de trabalho, e também as minhas relações afetivas também estão representadas pela lua, tá bem? Então, o sol e a lua são dois arquétipos importantes para que eu possa trabalhar a minha relação com meu pai e com a minha mãe. Então, vou dar um exemplo. Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos já. Então, claro, quando eu me dei conta de que eu precisava solucionar os assuntos com meu pai já não estava aqui. Muita gente tem essa mesma situação, mas meu pai, eu não sei nem onde está, ele me abandonou quando eu era pequena. Você não precisa ter a pessoa presente para a gente utilizar os arquetipos para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu posso utilizar o sol para representar o meu pai, né? E eu posso utilizar, no caso, não, a minha mãe me abandonou e eu fui criada pela minha avó e meu pai e tal, e eu posso utilizar a lua, né, para fazer esse processo, para que represente a minha mãe nesse processo de cura. Por quê? Por que eu tenho que me reconciliar com meu pai ou com a minha mãe? O pai representa a tua busca pelo teu trabalho, pela tua vocação, como eu disse, os processos externos, como você se relaciona com as pessoas externamente ou superficialmente, e principalmente a questão vocacional e a questão do trabalho. O pai é um pedestal importante para você se realizar na tua profissão, mas a questão financeira mesmo, a questão de trabalho é o pai. E a mãe é muito importante para os teus processos afetivos. Por quê? Porque se eu não estou bem com a minha mãe, eu não vou conseguir me relacionar bem com as pessoas, porque a minha relação afetiva, a minha lua, ela está debilitada. Então é importante também eu perdoar, eu entender a minha mãe, para poder também ter as minhas relações afetivas. Quando digo relações afetivas, eu falo de pai e mãe mesmo, de irmãos, de amigos, e também pode ser meu marido, meu namorado, a pessoa com quem, ou a pessoa com quem estou interessada. Então, a gente costuma ver padrões se repetirem nas casas, como, por exemplo, uma pessoa que é filha de um alcoólatra, ela sempre acaba se relacionando com alcoólatras. Por quê? Porque ela tá com esse conflito aí com a mãe. Ela não resolveu esse assunto, tá bem? Então ela acaba repetindo, infelizmente, o padrão da mãe, porque não tem esse assunto solucionado. E quando eu digo mãe, eu também digo muitas vezes a mãe que a gente pôs no lugar da nossa mãe, porque isso também acontece, né? Muitos casos que quem criou foi a avó, quem criou foi a tia, ou a madrinha, ou a vizinha, e essa pessoa passou a ser a minha mãe. Então aqui também é mãe biológica. Quando eu falo da minha mãe, é aquela que me carregou na barriga e me trouxe ao mundo. Então, é preciso entender essa mãe, entender os seus processos, perdoar, para você poder também ter uma relação mais livre com as pessoas, tá bem? Então, se eu não tenho a minha mãe presente, eu não tenho meu pai presente, eu posso utilizar um símbolo também para representar eles. Tanto eu posso utilizar uma foto deles para, como eu já expliquei, né? Posso botar lá no espelho e pensar e perdoar e trabalhar com essa pessoa, cada pessoa com a sua forma de fazer. Ou eu posso também utilizar alguma pedra, por exemplo, uma pedra no lunar para representar minha mãe. A pedra lua mesmo, ou um quartzo rosa, ou um quartzo transparente, qualquer pedra que possa, por exemplo, representar minha mãe. E a mesma coisa com o pai, né? Então eu posso utilizar uma pirita de ferro, posso utilizar um citrino, eu posso utilizar alguma pedra solar ou canela, coisas que têm a ver com o sol, para representar o meu pai. E também posso pôr uma foto do meu pai ali, se eu sei quem é o meu pai e tem uma foto dele, e trabalhar nesse aspecto de perdoar, de entender essa pessoa, entender o seu contexto, entender a forma com que ele fez as coisas e perdoar. Tá bem? Mas perdoar de verdade, né? A partir do amor, né? Então a gente tem que sentir aqui dentro, que aqui é onde vibra a alma,
Quando a gente sente aquela coisa que sai daqui de dentro, então você sabe que você está no caminho certo, ok? Então, a palavrinha de hoje é perdoar através dos arquétipos, né? Espero que vocês tenham gostado também dessa dica de hoje e, como sempre, compartilha aí e marca aquela pessoa que vocês acham que pode precisar também desse conselho, tá bom? Abração e até a próxima!